Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o banimento ou o não banimento que aconteceu nesta segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu já nem sabia qual era a data. Que não aconteceu e que tá dando um rebuliço desgraçado porque realmente dividiu muita gente, né? Banimentos geralmente dividem as pessoas, mas dessa vez dividiu demais, né? Porque muita gente quer banir várias cartas, a galera tá meio... quero banir tudo. E dessa vez a gente não teve nenhum banimento, né? Vai ficar pro dia 18 de novembro, meu aniversário, inclusive, pra gente descobrir quando que vai ser o próximo banimento de alguma carta, se tiver. E dessa vez a gente não teve nenhum banimento, mas a galera tá querendo muito o banimento de Ephemerate ou de Astrolabe. E aqui eu vou dizer a minha opinião rapidinha sobre por que eu acho que eles fizeram certo de não banir nada neste momento. Eu acho que banir alguma carta nesse momento seria uma atitude covarde, pois o formato ainda está se estabilizando e ainda está muito cedo para você poder botar um pingo no i logo de cara, né? A gente acabou de ter vários banimentos, né, recentes aí do Gitaxian Probe, Daisy e o Gush, que foram banimentos consideráveis aí, mais pro certo do que pro errado, na minha opinião, né? Tirando o Daisy, que eu acho que não deveria ter sido banido e tal, mas enfim, fica pra outra história, vocês já acompanharam a novela há muito tempo atrás. Mas o banimento agora do Ephemerate eu acho que não seria correto, porque mesmo ele tendo bastante porcentagem no Magic Online, eu vejo que os fields, né, fora do Magic Online, eles são muito saudáveis e não dependem somente do Ephemerate. É uma carta que, ela é chata, claro que é chata. Tron é chato, claro que é chato. Goblin Grande é chato, é claro que é chato. Todas as cartas do Pauper, se tu for parar pra, isso é chato, tem que banir. Não é assim, não é essa a solução, a gente tem que jogar em volta. Tanto que a gente vê o Boros Bully jogando em volta com o Ephemerate usando o Selo do Fogo. A gente vê várias outras soluções para o Flicker, né? Os sideboards estão podendo usar agora mais Pyroblast e Red Elemental Blasts. Mas essa carta aqui evita de eu poder fazer. Tem o Flaring Pain para evitar as Fogs. O Rinoceronte não tem como evitar, mas daí tem como você evitar que ele fique flicando com os Pyroblasts, anulando o Flicker. Com o Ephemerate, no Rinoceronte é mais chato. Porque muita gente está focada só nessa carta e no deck, no Jeskai. E eu acho que o deck não é tão opressor assim quanto ele parece. Tanto que eu tenho testado Boros Monarca contra o Jeskai e ele tem saído superior. O Boros é um pouco pior contra o Tron do que o Jeskai. É claro que é, porque ele não tem counters. Mas o side, se você se manter e você jogar em volta, você tem uma match melhor. E o seu deck, o Boros, eu acredito que é um pouco melhor do que o Jeskai de modo geral. Só que o problema é que no Magic Online muita gente está jogando com o Jeskai, porque meio que aquela coisa de virar modinha, todo mundo só jogar de Jeskai, então eles criaram um deck Jeskai que ganhasse de Jeskai. Porque ele tem um pouco mais de chance de ganhar do Tron. Porque senão eu jogaria de Boros. Porque o Boros é muito melhor contra o Jeskai do que um Jeskai feito pra ganhar de Jeskai, entende? Só que daí contra o Tron você meio que se ferra, claro. Você fazendo seu side você se ajusta. Só que isso é uma coisa que eu vejo que é saudável. E eu vou dar um exemplo aqui que eu tinha visto uma coisa parecida, alguém comentou, e isso abriu muito meus olhos quando eu pensei no banimento do Astrolábio. Porque muita gente também quer o banimento do Astrolábio, mas eu acho que banir o Astrolábio não é outra solução. A gente, em muito tempo, a gente não teve um formato tão diverso de variedade de decks, onde você pode usar várias cores, né? Muita gente fala, mas o meu Tron é 5 cores, mas 5 cores não significa que o seu deck consegue fazer elas, porque você tem o Prisma já no Tron, né? E ainda mais agora com Astrolábio, mesmo que você não use Astrolábio, você tem o Prisma, você não vai jogar de Tron com terreno somente, né? Ou só os terrenos de usa. Então, você agora, primeiro momento na história do Pauper, a gente tem um formato que a gente pode fazer decks de 3, 4 cores, que são divertidos de você jogar, você vai grindar, quase sempre são as mesmas cartas, mas eu acho que o Astrolábio também tá de longe de ser banido, porque é uma das cartas mais divertidas de você jogar. Mas todo deck usa, meu Deus, todo deck usa Astrolábio. Não tem problema isso, desde que o deck seja diferente. Se todos os decks fossem iguais, aí teríamos um problema. Agora eu vou dar um exemplo que eu ia falar. No Legacy a gente tem o Brainstorm, que é a carta mais poderosa do formato, e que sim, ela é uma carta comum. Todo deck que vai azul usa Brainstorm. Ela precisa ser banida por causa disso? Não. É a carta mais overpower que tem no formato. Ela compra 3 cartas, você bota 2 na mão, você foge de Thought Seizes, de Duries, de descartes, etc. Você consegue dar fetch e embaralhar as 2 na mão, que você não quer no topo do deck, pra você depois comprar umas cartas melhores, e mesmo assim não é argumento pra banir uma carta como Brainstorm, entende? Fetch faz todas as lands do Legacy serem impossíveis de se jogar, vamos banir Fets, porque todos os decks usam Fets. Não. Então esses são os 2 argumentos que eu uso pra dizer que essas 2 cartas não deveriam ser banidas. E o Ephemerate não faz um estrago tão grande, todas as coisas que o Ephemerate faz você tem como responder.
Por isso que eu acho que não precisa banir nada ainda no Pauper. E todo mundo pergunta, então se for banir alguma coisa, o que eu baniria? Nada. Eu acho errado essa atitude de simplesmente ver um problema em vez de resolver, simplesmente e covardemente banir alguma coisa. Antes eu pensava, né, que se o Tron fosse ficar muito forte, deveria banir o Prisma. Eu até comentei quando saiu os vídeos e eu falei sobre o Archon Astrolabe, que a carta próxima seria banida, seria o Prisma, porque eu achava que o Astrolabe não ia jogar no Tron, mas aí está jogando no Tron também. Mas eu acho que a melhor solução para você solucionar... A melhor solução sempre é você saber jogar contra. Então, como aconteceu no Legacy, que o Renin 6 começou a virar um problema, as pessoas começaram a jogar em volta. O pessoal começou a usar menos Mother of Runes, que é 1/1, e começaram a colocar outra Madre, que é 1/2, que é um pouco pior, mas ela é melhor, porque o ambiente tem Renin 6. Então, jogar em volta do ambiente eu acho que é muito mais importante do que simplesmente, vamos banir isso aqui. Aí começa a virar uma bola de neve. Imagina no Legacy se eles banem Brainstorm. Aí começa a banir outra. Daí, do nada, você vê um deck que começa a jogar melhor porque não tem o Brainstorm pra poder atrapalhar o descarte. Aí tem que banir Thoughtseize. Aí começa... Né, entende? Eu entendo o que eu quero dizer, porque não é porque uma carta ela é a mais jogada, mas ela não é a carta que ganha o jogo, porque um Ephemerate no Muldrifter nem sempre ganha o jogo. Já enfrentei muitas partidas que o cara fez Muldrifter, Ephemerate. Se eu matar o Muldrifter, se ele fizer isso turno 4... Muldrifter evocado com Ephemerate, beleza, ele comprou 4 cartas, encheu a mão, praticamente. No próximo turno vai vir pra mim, eu mato o Muldrifter, o Ephemerate vai perder o alvo, vai ser exilado. Aí ele vai ter que refazer tudo aquilo. Mas ele comprou 4 cartas. Beleza, mas se eu fizer um Muldrifter no Tron também eu compro 2 cartas. Se eu fizer um Core Skyfisher voltando no Prisma, eu vou comprar uma carta. E com Faithless Looting eu consigo comprar mais cartas num Boros Bully, por exemplo. E as cartas que vão pro cemitério eu consigo reutilizar como se estivesse na minha mão, sabe? É quase como se fosse um Dread do Legacy. Eu acho que a galera tá muito apavorada, né? Eu queria muito que não banissem nada. Eu acho que o formato tá bem tranquilo, principalmente no ambiente IRL, que é o In Real Life, na vida real. Claro que no Magic Online pode ser que tenha bastante gente usando esse deck, mas eu não acho que esse deck é o mais forte. Simplesmente vão surgir decks que conseguem ganhar dele, por isso que tem bastante gente jogando de Tron. Aí tem bastante gente que joga com outra coisa e isso pode surgir novos decks. Se fosse na real agora, pra falar bem a verdade, de desbanir algo, né? Porque banir eu não quero banir nada. Se fosse pra desbanir seria o Daze, pois o Daze na minha visão ele poderia talvez ressurgir decks como o Delver, que são sim predadores naturais do Tron. Delvers ganham de Tron, então tipo, eu odeio Tron, Delver seria a solução. Mas o azul tá muito forte. Sempre vai ser uma cor forte. Você quer banir todas as cores azuis? Beleza, um dia pode acontecer, mas isso não é uma solução. Você ter que tapar só com a peneira não é legal. Ficar banindo cartas atrás de cartas. Então eu acho que poder desbanir o Daze para poder fazer uma ressurreição dos Delvers poderia ser uma boa aquisição pro formato, porque os Delvers meio que sumiram, não temos mais Delvers. Mas agora com essa nova land vai ser muito absurda, essa land de Throne of Eldraine. Um erro muito falho e comum... as minhas frases são maravilhosas, mas um erro muito comum é a galera achar que Daze é pra se fazer turno 1. Você pode fazer Delver, o cara vai dar um raio e às vezes fazer um Daze turno 1 é bom. Às vezes. Ou às vezes o cara vai fazer um Delver do lado dele e você dá um Daze, isso é bom, porque você atrasou o oponente e você tem uma ameaça na mesa. Deck Tempo joga assim. Porém... se você faz Land Vai e o cara Mana Astrolabe Daze, a não ser que você saiba a mão do seu oponente, saiba que ele tá zicado, que ele não tem a cor. E a gente não tem mais isso porque não temos a Gitax, então não temos essa informação grátis mais. A não ser que você use pique, mas você vai gastar uma mana pra olhar a mão do oponente e comprar uma carta. Não é uma carta muito boa. Muita gente fala, nossa, é só usar pique no lugar de Gitax and Probe. Não é. Não é a mesma coisa, galera. Então, fazer o Daze turno 1, você vai se atrasar totalmente, enquanto o oponente vai ter duas lands no turno. Isso supondo que você começou. Ele vai ter 2 lands enquanto você vai ter uma. E você tava na play. Então, o Daze no turno 1 é horrível de se fazer, a não ser que... medidas extremas, né? Como eu falei, Delver, o cara vai fazer Delver e tu faz pra atrasar ele. Ou ele vai matar o teu Delver e é a única carta de criatura que você tem. Mas geralmente você vai fazer turno 1 Ilha e vai, ou Ponder, ou alguma Cantrip, ou Delver. Turno 2 em diante, sim, aí o Daze consegue ser útil. 2, 3, no máximo 4. A partir do turno 5, 6, ele já começa a ser uma carta morta.
Uma carta morta, porque o cara vai ter mana. E se você fizer o combinho do terreno com Throne of Eldraine, você precisa ter pelo menos outras 3 ilhas pra baixar o teu terreninho de Throne of Eldraine. E você bota o Daze com essa carta no topo ou outra carta ali, o seu oponente já sabe jogar em volta, porque ele já sabe que você tem o Daze. Ah, beleza, ele voltou. Tem também Deprive, que consegue fazer isso até melhor do que Daze, porque no late game, Deprive anula qualquer coisa. Daze anula menos, pague 1. E esse tipo de deck consegue punir muito bem um tipo de deck como o Jeskai e o Tron, que são os decks que a galera tá apavorada, meu Deus, só tem isso. Não é que só tenha isso também, né? A galera meio que vê a proporção dos decks que fazem o resultado ali no Goldfish, mas o Goldfish ele não é uma... Como é que eu posso dizer? Ele não coloca todos os resultados de todos os decks, né? Ele pega ali a proporção, não é uma matemática exata ali no Goldfish, certo? Mas isso é pra outra história. Só tô dizendo que é meio que às vezes é modinha, e isso aí é porque é o hype, né? A galera tá usando Ephemerate. Tanto que as versões de decks que estavam usando o Ephemerate estão parando de usar. Como o Trons, até o próprio Ephemerate que começou usando 3, 4 e do nada já começaram a diminuir pra 2. Então, no fim, decks que vão usar Ephemerate, o familiar usava e não tá usando mais, porque agora tem esse combinho, então o Flicker tá sendo uma carta um pouco mais utilizada. Então, no fim, Ephemerate não tá sendo a carta mais preocupante, talvez seja o Flicker. Mas eu acho que o Daze seria uma carta que poderia fazer os decks que são bons contra esses decks que tendem a ficar ganhando com o valor de Ephemerate ficarem mais frágeis. E talvez ele jogar em volta disso. O cara não vai fazer Muldrifter Ephemerate sabendo que tem um Daze possível do outro lado, entende? Ah, mas ele pode usar também Daze pra salvar o Ephemerate dele. Beleza, mas daí ele vai se atrasar. Card Advantage com pouco terreno na mão não é tudo isso. Então essa é a minha opinião, por isso que eu também comentei aqui sobre o Daze. É uma das cartas que eu realmente gostaria que ela voltasse, porque muita gente tem esse fantasma, esse medo do Daze, como se ele fosse uma carta que... Ah, o cara vai fazer Daze turno 1 e eu não vou conseguir jogar. Tipo, não, tá ligado? O Daze é uma carta muito saudável porque principalmente no late game ela é uma carta morta, tá? E com o terreno de Throne of Eldraine o cara tem que ter muito terreno, e Daze só é mais efetivo quando você tem poucos terrenos, o oponente também, e que você consegue no início rushar ele, em turno 2, 3 ou 4. A partir disso, então às vezes é capaz de você fazer Daze e não conseguir ativar tão cedo o terreninho de Throne of Eldraine pra você poder ter o valor que você tanto quer, né? Pra fazer o Daze com o terreninho de Eldraine. Claro que é bom, dá pra fazer uma combinação, uma sinergia boa, mas não é nada tão roubado como o Flicker na barreira, no Tron, né? Então o Flicker seria uma carta muito mais chata pra se interagir. Só que banir uma carta como Muldrifter, ou até eu tinha visto o pessoal falando, vou banir Muldrifter, ou banir o Flicker, talvez, mas... e outra coisa, teremos então, né, como eu falei, dia 18 de novembro, o anúncio do próximo possível banimento, e vai ser 2 semanas antes do Nacional Pauper. Claro que a agenda já foi feita, então não teria como mudar essa data, porque, né, infelizmente, muita gente já se programou para essa data, dia 1º de dezembro, eu acredito que seja o Nacional Pauper, mas infelizmente isso é meio complicado, né, porque se eles forem banir alguma coisa, imagina, você tá treinando com o Jeskai Ephemerate ou de Tron com Ephemerate, aí chega lá, bane Ephemerate, ou tu tá jogando com deck com Astrolabe, bane Astrolabe, ou tá jogando com deck de Muldrifter e bane Muldrifter. Sabe? Então, a ideia seria uma boa você ter um deck de reserva que não use nenhuma dessas possíveis cartas que vão ser banidas, né? Eu acho que, né, talvez seria o Ephemerate e o Astrolábio, só as duas possíveis, né, que eles vão banir, ou talvez no máximo Flicker. Eu não acho que eles vão banir nada mais do que isso. Mas joguem com 2 decks, né, pelo menos, pra você, caso banam alguma coisa, eu espero que não façam isso de banir. Eu não acho que é necessário, né? Por enquanto, né, eu acho que eu não tenho nenhum deck ainda no formato que seria opressor como o B-Delver foi. O B-Delver realmente foi um deck opressor, apesar de que no IRL o ambiente também me parecia meio saudável, né? No GP eu joguei e não tinha uma enxurrada de UB-Delvers quando eu fui jogar. Mas do mesmo jeito agora eu acho que também não tá enxurrada de Ephemerates nas lojas. A galera tá falando, pô, aqui na minha loja não tem tanta gente jogando assim com as cartas, mesmo elas sendo novas e não tão fáceis de achar, né? Porque muita gente não tava conseguindo Astrolábio, mas eu acho que não tá tão, né? Eu até falei com o Tio Vini falou que teve um classificatório de Pauper da Latam, afinal foi Boggles e Starless Tribe combo, teve bastante Astrolábio? Teve, mas vários decks diferentes, sabe? Então, esse é só o recadinho final desse vídeo, beleza? Então, eu acho que se preparem aí pro Nacional, eu espero ir lá.
Queria muito poder streamar, vamos ver como é que a gente vai fazer. Vou ver com a organização se rola de fazer uma stream, mas se não rolar uma stream eu vou preparar aqui um deck pra jogar, 2, 3 talvez, porque como eu falei pra vocês, né, pode ser que role algum ban 2 semanas antes e isso eu acho que vai ser bem complicado. A Wizards não sabe de nada do Nacional Pauper, então ela não vai falar não vamos banir nada pro pessoal, ela simplesmente vai banir porque ela vai levar em conta vários outros fatores, né, como a porcentagem no meta e se o deck tá opressor ou não, beleza? Então esse é o meu resumo do que eu acho que tá tudo certo e nos vemos dia 18. Eu estarei lá no Grand Prix de São Paulo, né? Vai ser meu aniversário também e vamos ver o que a Wizards nos trará nessa notícia, beleza? Então essa foi a minha opinião, que a gente tinha pedido. E aí está, beleza? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo e comentem o que vocês acham. Muita gente tá dividida, eu sei, mas essa é a minha opinião, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Falou.